Notícias com rigor, isenção, transparência, no momento certo. Somos pela verdade. 103.0 FM. Mais de 168 mil bilhetes de identidades foram emitidos pelo Serviço Nacional de Identificação Civil de Sofala. Troika de Política e de Defesa da SADC reúne-se hoje no Malawi. No estrangeiro, Coreia do Norte lança novo míssil balístico. Estas outras notas farão parte desta edição. Ouvinte da Rádio Paxi, receba as nossas saudações. Os oradores contam com a edição e a apresentação de Joaquim Tauzene, com as participações da Isaura Alice e Rogério Maduca nas reportagens. Esta equipa deseja, amigo ouvinte, votos de uma ótima escuta. A presente edição referente a esta terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Um momento de oração para o fim do coronavírus. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ouvinte da Rádio Paxi, numa edição do Grande Jornal. Convido a jornalista Isaura Alice com as notícias da nossa redação. News em Lilongwe, na Cimeira Extraordinária da SADC. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, participa de 11 a 12 de janeiro de 2022 em Lilongwe, na República do Malawi, na Cimeira Extraordinária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. A referida cimeira será antecedida pela reunião da Troika, do órgão de cooperação nas áreas da política, defesa e segurança, alargada a Moçambique e países contribuintes com pessoal na missão da SADC, segundo um comunicado da Presidência da República. A Cimeira de Lilongwe tem por objetivo passar em revista os progressos registrados pela SAMIM no apoio da República de Moçambique na luta contra o terrorismo que afeta alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado, bem como recomendar os passos subsequentes para intensificar as operações visando erradicar da região o flagelo do terrorismo, diz o documento que citamos. 103.0 FM. Enquanto isso, Moçambique registrou 65 mortes por Covid-19 na última semana, segundo dados do Ministério da Saúde, o maior número de óbitos semanais desde que começou a quarta vaga da doença no país em dezembro. Também durante a última semana foram registrados mais de 17.620 casos, um abrandamento face aos 7 dias anteriores em que tinha havido 21.196 infecções, sendo que o total de casos ativos é agora de 37.999.000, escreve o Notícias ao Minuto. Moçambique tem hoje 232 pessoas internadas devido à Covid-19, mais 31 que há uma semana. Desde dia 3 de janeiro, o país registrou ainda o maior número de casos como recuperados, totalizando 12.212, o dobro da semana anterior. A semana ficou ainda marcada pela realização de 44.478 testes, um abrandamento face aos 48.858 que tinham sido feitos nos 7 dias anteriores.
Moçambique tem um total acumulado de 2.096 mortes e 210.991 casos de Covid-19, 81% dos quais recuperados. Muito obrigado, Isaura Alice. Ouvinte, vamos a um breve intervalo. Regressamos já já. A paz está no ar. A mesma história, novos tempos. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Seja o nosso parceiro. Venha e faça parte da Rádio Pax. Contacto 8703-99952. E-mail radiopax@diocesebeira.org. A paz está no ar. A mesma história, novos tempos. De regresso estamos nesta segunda parte da edição do Grande Jornal com a página de reportagens. Convido o jornalista Rogério Maduca com a informação que dá conta: mais de 168 mil bilhetes de identidades foram emitidos pelo Serviço Nacional de Identificação Civil de Sofala. A informação foi avançada esta terça-feira pelo porta-voz do Serviço Nacional de Identificação Civil em Sofala, Miguel Navaia, em entrevista à emissora católica da Beira, onde referiu que, apesar das diferentes restrições impostas pela pandemia do coronavírus, este setor faz um balanço positivo dos serviços prestados no ano passado. Nós fazemos uma avaliação positiva, apesar de algumas restrições no atendimento, de algumas medidas que tivemos que implementar, da premarcação, da redução do número de pessoas a serem atendidas, mas mesmo assim nós consideramos positivo, e até se quisermos olhar para o ano de 2020, em que estaremos a fazer comparação posterior, há de notar que nós crescemos em termos de atendimento. Não foi possível alcançar as metas traçadas para o ano de 2021 e, mesmo assim, a nossa fonte garantiu que houve um crescimento na ordem de 71% em relação ao igual período de 2020, com a produção de mais de 168 mil bilhetes de identidade resultante das estratégias implementadas pela instituição. Nós havíamos planificado para o ano de 2021 a emissão de 70 mil bilhetes de identidade. Tínhamos planificado também realizar 100 brigadas móveis em instituições públicas, privadas, escolas, por aí. Porém, nós emitimos no ano passado 168.607 bilhetes de identidade. Se fizermos a comparação com o ano de 2020, vai notar que crescemos em 71%. Isto é, emitimos 47.720. Esta subida tem muitas explicações, né? Uma delas é que as brigadas nos ajudaram bastante, né? Enquanto nós fazemos marcação cá, há contactos que se fazem às empresas ou solicitações que as empresas fazem para uma brigada de emissão de bilhete de identidade. Então, os números também crescem através dessas brigadas. As brigadas vão saindo a pontos em que já estão identificados por requisição, né? Então as brigadas emitem os bilhetes e ajudam-nos a crescer este número também. Numa altura em que nota-se a afluência em massa de utentes nos locais de emissão de bilhetes de identidade, o Serviço Nacional de Identificação Civil em Sofala introduziu a premarcação através de senhas como forma de minimizar os aglomerados neste período de pandemia da Covid-19. Ainda na página de reportagens, as bacias de Buzi e Pungue apresentam níveis não alarmantes nesta época chuvosa. Esta informação foi partilhada na manhã desta segunda-feira pelo diretor da Divisão de Gestão de Bacia de Pungue, Antônio Melembe. Segundo a fonte, a província de Sofala tem registrado precipitação moderada. Dizer que a situação hidrológica no geral, a nível das bacias do Pungue, Buzi e Zambeze, tanto mantém-se de uma forma geral, os níveis estão abaixo do alerta, embora ocorram algumas oscilações devido a alguma precipitação que tem se registrado, precipitações moderadas em alguns locais e fortes em outros têm se registrado, e estas precipitações têm provocado alguma oscilação dos níveis nos rios,
ainda não atingiram o nível de alerta. Nas bacias do Pungue e Zambeze, tanto há uma ligeira tendência de subir em algumas estações, porque há outras que, principalmente no Pungue, a tendência é de baixar. E para o caso do Buzi, portanto, há uma ligeira tendência também de baixar no geral. Olhando para a província toda, também temos a Zona Sul, onde passa a bacia do Save. Tanto nesta região também não há registro e os níveis, portanto, também estão a oscilar, mas estão ainda muito abaixo dos níveis de alerta. Para a zona norte, tanto onde passa o rio Zambeze, houve registro de alguma precipitação considerável na zona de montante, principalmente na província de Tete. Então, nesta área, podemos esperar alguma tendência de subida, mas ainda não estamos na situação de alerta. Face à época chuvosa, Antônio Melembe apela à comunidade que vive nas zonas de risco que esteja sempre atenta. O nosso apelo para que as comunidades que vivem nas zonas de risco estejam sempre atentas para qualquer alteração que possa ocorrer. E neste momento também alertamos aqueles que têm equipamentos próximos dos rios para poderem retirar para zonas seguras. A característica que está a acontecer neste presente ano hidrológico é que as precipitações têm acontecido de forma isolada, em algum momento fortes. Então, nessas situações podem criar problemas, tanto para aqueles que têm equipamentos muito próximos dos leitos dos rios, pode haver algum escoamento acentuado que possa criar algum problema, tanto pode arrastar os equipamentos consigo. Portanto, alertamos para que haja muito cuidado. Apelamos bastante para que as pessoas estejam atentas para não serem surpreendidas por estas situações. Refira-se que a província de Sofala tem registrado precipitação moderada, embora com oscilação em alguns locais. Rádio Pax, emissora católica da Beira, frequência 103.0 FM, promovendo a paz. Endereço: Rua Correia de Brito, número 613, Caixa Postal, número 544, Beira, Moçambique. Teléfono 870 39 99 52. De regresso estamos nesta terceira parte da edição do Grande Jornal. Convido mais uma vez o meu colega Rogério Maduca com a página internacional. Coreia do Norte lança novo míssil. A Coreia do Norte terá disparado mais um míssil balístico esta terça-feira, o segundo no espaço de uma semana. A informação foi avançada pelas autoridades militares da Coreia do Sul, mas não foi para já confirmada pelo regime de Pyongyang. No discurso do Ano Novo, o líder norte-coreano prometeu um reforço da capacidade militar. Já em 2021, foram feitos uma série de testes desafiando a oposição internacional. Outra nota da arena internacional dizer que a Itália e vários outros países europeus reforçam medidas sanitárias para conter variantes. Como vários países europeus, Itália está a reforçar as medidas sanitárias em resposta à propagação da variante Omicron. Pessoas não vacinadas enfrentam cada vez mais limitações e a partir desta semana é impossível ir a cinemas, bares e restaurantes, com proibições também na utilização de transportes públicos. Deve ser apresentado o chamado Super Green Pass, que só pode ser obtido através de vacinação ou da recuperação à Covid-19. A vacinação obrigatória também vai entrar em vigor em Itália para pessoas com mais de 50 anos a partir de 15 de fevereiro.
Novas restrições também na Roménia a partir desta terça-feira. Nas zonas consideradas vermelhas devido a surtos de contaminação, os locais públicos terão de funcionar a 30% da sua capacidade. A medida inclui restaurantes, ginásios e competições desportivas. Na Islândia, as famílias deslocam-se até aos centros de vacinação. O país vacina as crianças contra a Covid-19. Já na Suécia, é o regresso ao teletrabalho. Também estão a ser introduzidas restrições mais rigorosas em resposta ao aumento de casos da Covid-19 e a pressão nos hospitais. As medidas incluem um limite para o número de pessoas permitidas em eventos públicos e os restaurantes encerram às 11 da noite. As restrições para conter a pandemia serão revistas no país daqui a 2 semanas. Obrigado, Rogério Maduca. Com esta página, marcamos o ponto final da edição do Grande Jornal, referente hoje, terça-feira, 11 de janeiro, o ano de 2022. Despede-se Joaquim Tauzeni na edição e apresentação, Rogério Maduca nas reportagens e Isaura Alice nas notícias. Esta equipa deseja, acima do 20, continuação de uma ótima escuta, a restante programação deste canal de rádio. A todos, aquele abraço. Passe bem. Notícias com rigor, isenção, transparência, no momento certo. Somos pela verdade. 103.0 FM.